Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like pra fortalecer. Hoje é sexta-feira, amanhã tem jogo do Corinthians, bastante novidade sobre o nosso Coringão. Declaração aí do diretor da equipe Sub-23, deu algumas explicações aí sobre o motivo dessa equipe do Corinthians, quanto gasta e tudo mais. O André Sanches pediu licença de ser presidente aí do Corinthians, vai assumir um vice dele, vou explicar direitinho pra vocês. E também o centroavante Carlinhos, que foi destaque aí da Copa São Paulo, deu uma declaração explicando quais foram os motivos aí pelo qual ele não deu certo com a camisa do Corinthians. Então, pode rodar a vinheta, editor. Salve o Corinthians. Jacinto Antônio Ribeiro é o responsável pela equipe Sub-23 do Corinthians, que joga aí o Brasileirão de Aspirantes. Houveram aí diversas críticas a essa equipe por conta das contratações. O elenco conta com 34 jogadores. Vai contratando, contrata zagueiro, lateral, um monte de lateral, contrata volante, meio campista, atacante. Inflou o elenco Sub-23. Aí quando o time principal precisa do jogador, não tem, simplesmente não tem. Aí o diretor deu uma explicação, disse que o Corinthians nunca contratou o jogador, porque na opinião dele a contratação é quando você paga por um jogador, e o Corinthians não faz isso. Ele só pega jogador que tá sem contrato, que tá livre, e aí assina com o jogador, só paga o salário. Então, segundo aí o Jacinto, é esse tipo de negociação que a equipe Sub-23 do Corinthians faz. Na questão de salário, ele disse que o jogador que mais ganha é o Hugo Borges, um atacante aí que veio do Vasco, já era da equipe profissional do Vasco, e o salário dele é de 20 mil reais. Os demais jogadores ganham em torno de 3 a 4 mil, um ou outro aí que ganha 7 ou 8, que seria aí mais ou menos o dobro desse salário. Aí, no total da conta dele, o gasto não chega em 200 mil reais mensais. Pra mim, já é um gasto altíssimo pelo ponto que eu já falei. Quando precisa de jogador, não tem. Pra que você contrata 34 jogadores se não serve pra equipe principal? Qual que é o objetivo dessa equipe Sub-23? Ah, vamos criar uma modalidade aqui, ó, Sub-23 pro Corinthians, beleza. Mas, ó, não pode ir jogador pro time principal, viu? É, Sub-23 uma coisa, Corinthians principal outra coisa. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Você colocar um jogador jovem para atuar pelo clube, e aí quando a equipe principal necessita, não pode, não tem jogador. Com 34 jogadores no elenco, não tem jogador para subir pro time principal. Aí é complicado, né, rapaziada? E para melhorar tudo isso, a equipe Sub-23 do Corinthians, com 34 jogadores no elenco, perdeu para o grande Vila Nova de Goiás, saiu da liderança e a vaga aí para classificação vai ficar para o último jogo. Então, para melhorar a situação, o time ainda perdeu para o Vila Nova. Rapaziada, a situação tá ótima aí no Corinthians, tá uma maravilha. Comente aí a opinião de vocês. Primeiro, sobre a declaração aí do Jacinto, sobre essas contas aí. Segundo ele, nem 200 mil reais mensais são gastos com salário. O clube não contrata, é só jogador sem contrato. E aí também sobre o desempenho da equipe, perdendo pro Vila Nova. Tá de parabéns esse Sub-23, hein? Agora, falando sobre o maior ídolo da torcida do Corinthians, ele mesmo, André Sanches. É o que ele acha, né? Ele acha que ele é dono do Corinthians, que ele é o maior ídolo do Corinthians. O que ele fez antes de acabar o mandato dele? Pediu uma licença para virar diretor do Corinthians. Segundo ele, ele havia prometido para os vices que dariam a chance deles comandarem o Corinthians, mas ele vai continuar acompanhando o dia a dia do clube. Ele saiu agora, dia 12 de novembro, o primeiro vice, que é o Alexandre, vai ficar até o dia 30, depois a Edna assume até o final do mandato. O que eu falo, rapaziada? O que eu comento sobre essa notícia? É uma palhaçada. Olha a situação do time. Acabou de ser eliminado na Copa do Brasil pro América Mineiro. O que o presidente faz? Vou pedir licença aqui, ó. Vou virar diretor do clube.
Aí o senhor craque Neto deu uma declaração, não dá pra concordar com tudo que o Neto fala, a gente sabe, mas ele falou a verdade. O Andrés deixou o Corinthians no fundo do poço e tá por isso. O Neto falou o seguinte, rapaziada. O Andrés, que eu achava que seria o maior presidente de todos os tempos, quando ele pede licença do cargo, deixa 2 vice-presidentes, deixa uma dívida de 1 bilhão, não sustenta a candidatura do Duílio. Quando ele deixa de ser presidente e coloca os vices, e aí ele quer ser diretor, quer dizer, ele sai de presidente e vira diretor. A que ponto precisa ganhar o próximo jogo? Não precisa ganhar. O Andrés e todos os seus amigos deixaram o Corinthians no fundo do poço. É exatamente isso. O jogador tá lá, não tá recebendo salário, certo? Já começa por aí, não tá recebendo. Segundo, o presidente do clube vê a situação que a gente tá, não é uma situação boa, vai e deixa o cargo. O pessoal vai falar, pô, não tem comando. Não tem comando. Se o cara que tá lá no topo, quem deveria mandar em tudo, resolver os problemas do clube, se afastou, pediu uma licença para virar diretor, como se não tivesse acontecendo nada, como se o time fosse líder, estivesse ganhando todos os campeonatos. Aí o jogador fica, beleza então, tá bom então. Se pra ele tá bom assim, pra gente também tá ótimo. Entendeu? Essa é a imagem que o Andrés passa para os jogadores e principalmente pra torcida. É um cara que ficou desleixado aí com a equipe do Corinthians, não se importa mais com o torcedor, só se importa com o ego dele. Essa é a grande verdade. O Andrés esqueceu o Corinthians, não tá nem aí mais. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês aí sobre essa decisão do Andrés Sanches? Me decepcionou muito. Foi essa sensação que eu tive, família, do Andrés não estar nem aí com a equipe do Corinthians. Comente aí a opinião de vocês, porque eu fiquei muito chateado e indignado com essa decisão do Andrés. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Quem quiser trocar uma resenha no Instagram, @JohnDoTimão, só dar um salve lá, fazer como o Thiago de Joinville e também o João Vitor. Tamo junto, família! A última notícia é sobre o centroavante Carlinhos, sensação da Copinha de 2017, foi artilheiro ao lado do Pedrinho, que depois virou camisa 10 do Corinthians, e também ao lado do Marquinhos, que foi um atacante que se destacou e hoje está no Sport, jogando bem também. O Carlinhos, que era visto como a principal joia daquele elenco, até mais do que o Pedrinho, o Carlinhos fez muito gol, subiu para a equipe profissional, sumiu. Só ia treinando, né? Começou a ser emprestado, e agora ninguém mais ouve falar do jogador. Aí ele deu uma entrevista explicando a situação dele, falou que foi um aprendizado essa passagem aí pela equipe principal do Corinthians, uma grande experiência, um carinho que ele tem pela torcida, só que ele reclamou bastante do que a mídia fez com a imagem dele, principalmente para a torcida do Corinthians. A declaração dele foi o seguinte: sempre trabalhei e fiz as coisas certas. O que mais me doeu foi que a mídia plantou um monte de notícia falsa sobre mim, que eu era cachaceiro, que eu não gostava de treinar e que era preguiçoso. Nunca fui de sair, querendo ou não, acabaram com a minha imagem. Muita gente falou de mim sem saber. Bom, eu queria entender também o que aconteceu com o Carlinhos, que foi um cara que chamou minha atenção na Copa São Paulo, um centroavante de muita qualidade. O porte físico dele aparentava o do Jô, um jogador alto, magro, só que sabe proteger muito bem a bola, de cabeça muito bem, com os pés muito bem. Falei, pô, na hora que esse cara for pra equipe profissional, já era, vai arrebentar. Sumiu. E aí ele também falou que o Fábio Carille nunca gostou dele assim, nunca chamou ele pra conversar, meio que deixava ele de lado. O Osmar Loss, que tentava incentivar ele, dar um apoio, tanto para ele quanto pro Pedrinho, quanto pro Fabrício Oyá, ajudou ele bastante. Só que essa situação do Carlinhos. E aí, rapaziada, vocês acham que esse centroavante ainda tem futuro na equipe do Corinthians? Pra mim, ele merece uma chance sim, pode retornar, quem sabe aí, ele com oportunidade, conversando com o técnico agora, o Wagner Mancini, que é um cara que dá oportunidade pros jovens, ele não deslancha aí na equipe do Corinthians. Fechou, família? Comente aí a opinião de vocês que eu vou dar uma olhada, hein? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!